Boa tarde. Eu sou Evandro Prado, sou professor do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chefe do Serviço de Alergia e Imunologia do Instituto de Pediatria desta mesma universidade. Estou aqui com vocês hoje para falar de um tema que eu acho dos mais importantes, principalmente para as mães de crianças pequenas, que é dermatite atópica. Por que esse termo atópica? Atópica vem de uma palavra que significa fora de lugar, diferente, que a gente chama de atopia. E essa atopia quer dizer uma resposta exagerada ou anormal em relação ao ambiente. Então, algumas crianças que nascem com uma predisposição genética, uma herança familiar para essa atopia, começam a produzir anticorpos e desenvolver doenças, e entre essas doenças se situa a dermatite atópica. A dermatite atópica é a mais precoce manifestação de atopia, e algumas crianças começam a ter dermatite atópica nos primeiros anos de vida, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, e depois de algum tempo começa a apresentar manifestações de rinite alérgica e de asma. O que é rinite alérgica? É uma doença alérgica inflamatória da mucosa nasal. As crianças entopem o nariz, escorrem o nariz, espirram, coçam. Algumas crianças têm rinite e asma é que muita gente chama de bronquite, é a doença pulmonar que cursa com aperto no peito, com chiado, com tosse. E essas manifestações no nosso meio são muito frequentes no inverno por causa das mudanças climáticas, porque as crianças ficam mais tempo dentro de casa. E são manifestações que preocupam muito mais a família do que propriamente a dermatite. Toda criança que tem predisposição, tem um gene para desenvolver manifestações de dermatite, rinite ou asma, vai apresentar no momento da vida algum tipo alguma dessas manifestações. A dermatite atópica é uma doença de pele que começa muito cedo, começa nos primeiros meses de vida. As lesões da pele acontecem mais na região da bochecha, no queixo, depois passa algumas lesões a acontecer nas dobras de cotovelo, de joelho. E já na fase pré-escolar, adolescente, essa dermatite pode acontecer em qualquer lugar do corpo. O interessante é que essa dermatite tem como manifestação ou como apresentação clínica principal a coceira. São crianças que têm uma coceira intensa, predominantemente à noite. São crianças que têm uma qualidade de vida ruim, a família também, principalmente quando essa dermatite atópica é extensa e considerada assim mais grave. Um outro dado interessante em relação à dermatite, que são as crianças que têm dermatite atópica grave, são aquelas que teoricamente vão se manter na vida adulta com dermatite atópica. Se vocês me perguntarem assim, qual seria o fator causal qual seria a etiologia, a causa principal dessas crianças apresentarem dermatite, rinite ou asma, eu diria que no nosso meio a principal causa é o ácaro da poeira domiciliar, que é um carrapatinho que se alimenta de restos de pele, e a gente vai ter mais ácaro na cama, no sofá, onde a gente está mais tempo. Por isso as medidas profiláticas que eu vou citar posteriormente são importantes. E esse ácaro vai eliminando proteínas, a gente vai inalando essas proteínas, se sensibilizando ou reagindo intensamente ao contato com essas proteínas, acaba ficando hipersensível e essas manifestações passam a acontecer nos locais onde a gente tem contato com essas proteínas alergênicas desses ácaros. Se acontecer na mucosa nasal, uma crise de rinite; se acontecer na mucosa brônquica, uma crise de asma. Interessante é que, mais recentemente, alguns trabalhos mostram um dado que a gente desconhecia. As crianças que têm dermatite, em contato com esses ácaros, os ácaros agarram nessa pele lesada e penetram nessa pele. Existe uma lesão na pele que faz com que esse ácaro penetre na pele, e a partir daí ele, em contato com células na derme, que seria a camada um pouco mais profunda da pele, ocorre então essa sensibilização, e a partir daí o indivíduo inala o mesmo ácaro pelo nariz ou pela mucosa oral e passa a ter rinite e asma.
A dermatite atópica é uma doença de difícil controle. Eu acho que são muitas medidas para você conseguir controlar a dermatite atópica. Felizmente, no máximo 1/3 dos pacientes que têm dermatite atópica antes dos 2 anos continuam a apresentar isso na vida adulta. E já que nós falamos de ácaro, e os ácaros são os principais desencadeantes tanto de manifestação respiratória quanto cutânea, algumas medidas são muito importantes para se evitar o contato com esses ácaros. Medidas profiláticas do ambiente são fundamentais. Casa muito arejada, evitar contato com esses ácaros no ambiente onde a gente dorme, nas camas, forrar essa cama, o colchão e o travesseiro com material impermeável a esse ácaro, pano úmido no chão, evitar poluentes. Essas crianças que têm rinite e asma são crianças que têm uma alta sensibilidade aos odores, às mudanças climáticas, embora isso não seja considerado um alergeno. Vida ao ar livre, mas basicamente em relação à dermatite atópica, além dessas medidas profiláticas, é importante frisar para vocês que existem remédios que controlam crises de rinite, existem remédios que controlam crises de asma e existem remédios usados para crise de rinite e para crise de asma. Especificamente em relação à dermatite atópica, que é essa pele seca, inflamada, avermelhada, que coça muito, alguns dados ou medidas são muito importantes. Primeiro, as crianças que têm dermatite atópica não devem tomar muitos banhos, porque a dermatite atópica é uma doença que se caracteriza por pele seca, por isso que ela coça muito. Então, você tem pouco óleo na pele. Então, quanto mais banho você toma, mais óleo você tira da pele. E você precisa do óleo. E esse óleo é produzido pela própria pele, né? São proteínas que vão chegando na superfície, onde a pele tem contato com o meio exterior, e ali ela se transforma. Algumas proteínas se transformam em óleo, em ácidos graxos, e esse óleo é fundamental para a proteção da pele. Então, poucos banhos rápidos, sabonetes oleosos, para que a gente consiga absorver esse óleo para a própria pele. O uso de hidratantes, que devem ser utilizados logo após o banho, para você formar essa camada protetora. Anti-inflamatórios que são usados na pele, nas áreas lesadas. Um outro dado importante, que é muito comum em crianças, é que essas crianças de tanto coçar acabam infectando a pele, então às vezes é necessário o uso de antibióticos. E esse antibiótico é importante para não perpetuar esse processo inflamatório e aumentar a coceira. Remédios para prevenir ou para diminuir a coceira da pele. Esses cuidados todos são importantes para a gente tentar, pelo menos, diminuir a área de eczema, de pele seca, e sem dúvida isso vai fazer diminuir a coceira e melhorar a qualidade de vida das nossas crianças. Bom, além do ácaro, algumas crianças desencadeiam manifestações de pele, principalmente dermatite atópica, por sensibilização alimentar. Principalmente nos 2 primeiros anos de vida, esse fator alimentar é particularmente importante. Então, a alergia alimentar pode ser um fator desencadeante ou um fator agravante no aparecimento dessas lesões que tanto coçam e acomete cerca de talvez 5% da população nessa faixa etária. Então, dentre os alimentos, o leite de vaca, as proteínas do leite, às vezes a proteína da soja, às vezes o trigo, às vezes a clara de ovo. Estudos americanos mostram que até o peixe, o amendoim podem ser fatores encadeantes ou agravantes dessa dermatite. Na verdade, é importante nós conseguirmos chegar ao diagnóstico etiológico causal dessa dermatite. Então, a gente pode fazer o diagnóstico de alergia a ácaro ou alergia alimentar. E a partir daí, instituir o tratamento para que essa pele seja mais saudável e essa criança possa sorrir e ser mais feliz.